Prepare-se para descobrir os momentos mais impactantes e surpreendentes do cinema, onde a realidade superou a ficção. Ao longo deste percurso, exploraremos 15 cenas inesquecíveis nas quais os atores viveram situações completamente reais. Desde lesões inesperadas até acrobacias impossíveis. Você verá como o compromisso e a improvisação deram vida a momentos autênticos que transcenderam a tela e ficaram gravados na história do cinema. Acompanhe-nos para explorar o que acontece quando o real toma conta do set. Número 1. A lesão real de Leonardo DiCaprio em Django Livre. Leonardo DiCaprio é um dos atores mais comprometidos com seu trabalho, mas durante as filmagens de Django Livre, de Quentin Tarantino, a realidade superou a ficção. Em uma das cenas mais tensas do filme, DiCaprio, interpretando o impiedoso escravista Calvin Candy, bate em uma mesa durante uma discussão acalorada. O que não estava no roteiro era que, ao fazer isso, ele quebrasse um copo e cortasse a mão de verdade. O sangue que se vê na tela é completamente real. No entanto, em vez de interromper a cena, DiCaprio decidiu continuar, mantendo-se no personagem. Este ato de pura dedicação se tornou um dos momentos mais icônicos do filme. A cena adquiriu uma intensidade incomparável graças ao sangue real e à reação do restante do elenco, que não estava preparado para essa situação. Samuel L. Jackson e Christoph Waltz, que compartilhavam a cena com DiCaprio, reagiram em tempo real, adicionando ainda mais autenticidade ao momento. Tarantino decidiu manter essa tomada na edição final do filme e foi aplaudido por sua decisão. O sangue real deu um toque de crueza à cena, que aumentou o dramatismo e a sensação de perigo. Este incidente também serviu para mostrar a incrível capacidade de improvisação de DiCaprio e seu compromisso com a arte da atuação. Ele não só conseguiu se manter no papel, como também usou a situação a seu favor, transformando o que poderia ter sido um acidente infeliz em uma cena memorável que transcendeu o set. A história dessa cena rapidamente se tornou viral. E muitos a consideram um testemunho da profissionalidade de DiCaprio. Desde aquele momento, ele se tornou uma lenda do cinema moderno, um exemplo de como o realismo pode ser o melhor aliado na sétima arte. Em resumo, DiCaprio não apenas interpretou Calvin Candy, mas por um instante se fundiu com ele, nos dando uma das cenas mais lembradas de Django Unchained. Número 2. O gato improvisado de Marlon Brando em O Poderoso Chefão. No universo de O Poderoso Chefão, poucas cenas são tão icônicas quanto a primeira aparição de Vito Corleone. No entanto, o que muitos não sabem é que grande parte do poder dessa cena não estava no roteiro. O famoso gato que Marlon Brando acaricia enquanto fala com seus aliados não foi planejado. Na verdade, o animal nem sequer fazia parte das filmagens. Era um gato de rua que Brando encontrou no set e decidiu incluir na cena de forma espontânea. A presença do gato adiciona uma camada de complexidade à interpretação de Brando. Enquanto seu personagem toma decisões brutais sobre a vida de outras pessoas, ele acaricia o animal de maneira calma, o que gera um contraste fascinante entre a suavidade e a violência. Esse contraste em sua atuação adiciona uma profundidade sutil a Vito Corleone, mostrando que ele pode ser tanto um homem cruel quanto alguém que aprecia os pequenos prazeres da vida. O diretor Francis Ford Coppola, ao ver a química que surgiu entre Brando e o gato, decidiu manter a cena exatamente assim, permitindo que esse momento de improvisação se tornasse um dos mais icônicos do filme. O roronar do gato é tão forte que quase cobre parte dos diálogos, o que adicionou um elemento inesperado à atmosfera, já tensa da cena. Esse tipo de improvisação demonstra a maestria de Brando como ator, capaz de se adaptar a qualquer circunstância e de tirar o melhor de situações que outros atores poderiam ignorar. O gato não voltou a aparecer nas sequências, mas sua presença nesta primeira cena ficou imortalizada. Essa combinação de brutalidade e ternura é parte do que faz de O Poderoso Chefão um filme tão rico em nuances e camadas emocionais. Número 3. Salto de esqui no espião que me amava.
James Bond é conhecido por suas acrobacias espetaculares, mas uma das mais arriscadas de todas ocorreu em O Espião que Me Amava. Nesta edição, o agente 007, interpretado por Roger Moore, enfrenta uma perseguição de esqui por uma montanha nevada. A cena culmina em um salto que parece impossível, e o melhor de tudo é que foi. O salto não foi realizado por Bond, mas sim pelo intrépido dublê Rick Sylvester. O que torna essa cena especial é que não foram utilizados efeitos especiais nem dublês digitais. Sylvester saltou de um precipício em uma das acrobacias mais arriscadas já vistas no cinema daquela época. Apesar de a produção estar preparada para o pior, o dublê conseguiu executar o salto de maneira perfeita, abrindo seu paraquedas no último segundo e aterrissando com sucesso enquanto as câmeras capturavam cada momento. A equipe de filmagem tinha apenas uma chance para gravar a cena devido às condições climáticas e ao alto risco envolvido. Os nervos estavam à flor da pele, pois qualquer erro poderia ter sido fatal. Por sorte, a execução foi perfeita, e a cena final ficou para a posteridade. O momento em que o paraquedas se abre com o icônico logotipo da bandeira britânica é um daqueles instantes que te deixam sem fôlego. Esta cena é um lembrete dos riscos reais que os dublês correm para que o público desfrute de sequências cheias de adrenalina. Sylvester se tornou uma lenda do cinema de ação, e O Espião que Me Amava consolidou seu lugar na história da franquia Bond, não apenas por sua trama, mas por esta incrível demonstração de coragem e destreza. Número 4. A risada inesperada em Uma Linda Mulher. É uma das comédias românticas mais queridas de todos os tempos, e grande parte de seu charme se deve à química entre Julia Roberts e Richard Gere. No entanto, um dos momentos mais lembrados do filme não estava no roteiro. Durante a famosa cena em que Edward, o personagem de Gere, mostra a Vivian Robert um colar caro, algo completamente inesperado aconteceu. Em vez de simplesmente entregar o colar, como estava planejado, Richard Gere decidiu fazer uma pequena brincadeira. Justo quando Julia Roberts estendia a mão para tocar o colar, Gere fechou a caixa de repente, prendendo momentaneamente seus dedos. A reação de Roberts foi uma gargalhada genuína, não uma atuação. Sua risada espontânea foi tão autêntica que cativou tanto a equipe de filmagem quanto o diretor. O diretor Perry Marshall imediatamente percebeu que essa reação era mágica, algo que não poderia ter sido planejado. Em vez de cortar e repetir a cena, Marshall decidiu mantê-la exatamente como estava na edição final do filme. Esse momento não só se tornou um dos mais memoráveis de Uma Linda Mulher, mas também acrescentou uma dose de autenticidade à relação entre os personagens. A risada genuína de Roberts reflete a naturalidade e o charme que ela mesma trouxe ao papel, fazendo com que o público se conectasse ainda mais com sua personagem. Esta cena simboliza perfeitamente o espírito lúdico e romântico do filme, mostrando que, às vezes, os momentos mais inesquecíveis no cinema não são planejados, mas surgem da improvisação e da interação autêntica entre os atores. Essa espontaneidade não só adicionou um toque de leveza a uma cena que poderia ter sido formal, mas também humanizou os personagens, tornando-os mais próximos do público. É um lembrete de como os pequenos momentos inesperados podem deixar uma marca duradoura na história do cinema. Número 5. A emocionante homenagem a Luke Perry em Riverdale. A trágica morte de Luke Perry em 2019 foi um golpe devastador para seus amigos, colegas de trabalho e os fãs de Riverdale. O ator que interpretava Fred Andrews, o querido pai de Archie, deixou um enorme vazio, tanto na série quanto nos corações daqueles que o conheciam. Para homenageá-lo, os criadores de Riverdale dedicaram um episódio inteiro à sua memória, intitulado In Memoriam. O que tornou este episódio tão especial foi que as emoções dos atores eram completamente reais. No episódio, o personagem Fred Andrews morre tragicamente, e a comunidade de Riverdale se une para lamentar sua perda. As lágrimas derramadas por KJ Apa, que interpreta Archie, e o resto do elenco não eram atuações, mas expressões de dor genuína.
A conexão emocional entre os atores e Perry era tão forte que este episódio se tornou um momento catártico, tanto para eles quanto para os fãs. Os atores compartilharam histórias pessoais de seu tempo com Luke Perry. E o episódio serviu não apenas como uma despedida para Fred Andrews, mas também para Perry como amigo e colega. A autenticidade das lágrimas e das palavras pronunciadas neste episódio o transformaram em um dos momentos mais comoventes e sinceros da televisão. A homenagem transcendeu a tela e muitos fãs que haviam crescido assistindo Luke Perry em Beverly Hills sentiram uma conexão pessoal com sua perda. Em vez de ser apenas outro episódio, tornou-se um espaço onde a dor real se entrelaçou com a ficção, permitindo que o elenco e os espectadores compartilhassem uma experiência emocional conjunta. Este episódio é lembrado como um testemunho do impacto duradouro de Luke Perry, tanto na série quanto na vida daqueles que o conheceram. Foi uma demonstração poderosa de como a arte imita a vida, e de como os momentos de dor real podem ressoar profundamente na audiência. Número 6. O estrangulamento real de Diane Kruger em Bastardos Inglórios. Dirigido por Quentin Tarantino, é conhecido por suas cenas violentas e seu estilo único, mas uma das cenas mais impactantes do filme tem um elemento que muitos não esperavam. Era completamente real. Em uma das sequências mais tensas, a personagem Bridget von Hammersmark, interpretada por Diane Kruger, é estrangulada pelo vilão Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz. O que poucos sabem é que Tarantino decidiu que a cena fosse o mais autêntica possível. Em vez de usar técnicas de efeitos especiais ou truques de câmera, Tarantino insistiu que o estrangulamento fosse real, embora controlado e em condições seguras. Kruger aceitou se submeter a essa experiência para capturar uma reação genuína de medo e desespero na tela. Assim, por alguns segundos, Tarantino assumiu pessoalmente o controle da cena e, com cuidado, começou a estrangular Kruger. O resultado foi uma atuação poderosa e visceral que deixou o público sem fôlego. O pânico e o terror nos olhos de Kruger não foram simulados, o que adiciona uma intensidade crua à cena. Esse tipo de decisão audaciosa é parte do que torna o estilo de Tarantino tão distintivo. Mas também abrem debate sobre a segurança e o bem-estar dos atores em situações tão extremas. Kruger, por sua vez, elogiou o profissionalismo da equipe e a experiência de trabalhar nesta cena, destacando que, embora tenha sido uma decisão incomum, foi uma demonstração de compromisso com a arte. A cena não só se tornou um dos momentos mais memoráveis do filme, mas também levanta questões sobre os limites da autenticidade no cinema. O resultado final é uma sequência cheia de tensão real, na qual o público pode sentir o perigo físico dos personagens. Bastardos Inglórios se destaca por sua capacidade de borrar as linhas entre a realidade e a ficção, e esta cena é um claro exemplo de como Tarantino empurra esses limites ao máximo. Número 7. A guitarra lança-chamas em Mad Max. Estrada da Fúria. É um dos filmes mais visualmente impactantes e cheios de adrenalina dos últimos tempos, repleto de acrobacias impossíveis e cenas que desafiam a lógica. Entre todos os personagens extravagantes que povoam este mundo pós-apocalíptico, um se destaca de maneira especial, o Guerreiro Dove, um músico enigmático que toca uma guitarra lança-chamas enquanto está acorrentado a um gigantesco veículo em movimento. O mais impressionante dessa cena é que a guitarra lança-chamas não era um mero acessório de adereço. Era completamente funcional e disparava chamas reais, enquanto o ator que interpretava o Guerreiro Dove, Iota, tocava o instrumento. Isso adicionou um nível de autenticidade e perigo a uma das sequências mais caóticas do filme. Em uma era em que os efeitos digitais costumam dominar, Mad Max, Estrada da Fúria se destacou pelo uso de efeitos práticos, o que fez com que cada tomada fosse mais visceral. Para filmar essa cena, Iota estava preso com arneses a uma torre de alto-falantes móveis enquanto tocava a guitarra e controlava o lança-chamas. Ao mesmo tempo, a coordenação entre sua atuação, o manuseio dos veículos e a operação do lança-chamas exigiu um planejamento minucioso. A equipe de produção passou dias preparando o set,
para garantir que tudo funcionasse de maneira segura, mas a tensão era palpável. Qualquer erro poderia ter tido consequências graves. O que essa cena consegue é capturar a essência do que Mad Max, Estrada da Fúria representa, um mundo insano em que cada ação está no limite. A fusão entre música, fogo e velocidade cria uma imagem impossível de esquecer, uma que, embora pareça a saída da imaginação mais selvagem, é completamente real. A guitarra lança-chamas se tornou um símbolo icônico do filme, encapsulando o espírito de loucura e caos controlado, que define a obra-prima de George Miller. Esse tipo de acrobacias e riscos reais são um testemunho do compromisso da equipe com o cinema artesanal, onde os atores e dublês se entregam por completo para oferecer uma experiência imersiva que desafia os limites entre o que é real e o que é ficção. Número 8. O enforcamento acidental de Michael J. Raposa. Embora De Volta para o Futuro 3 seja conhecida por ser um filme leve e divertido, um incidente no set mostrou que até mesmo os filmes mais familiares podem ter momentos perigosos por trás das câmeras. Durante uma das cenas mais tensas do filme, o personagem Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, é enforcado por Buford Mad Dog Tunney, em um duelo no Velho Oeste. O que deveria ter sido uma cena controlada quase terminou em tragédia quando a corda que segurava Fox se apertou mais do que o previsto. O erro na execução da cena foi tão grave que Michael J. Fox realmente começou a sufocar, e por alguns segundos, a equipe não percebeu que a luta do ator não era atuação, mas uma reação real. A corda estava muito apertada, e Fox ficou pendurado sem poder respirar adequadamente. Felizmente, a equipe de filmagem reagiu a tempo e o libertou antes que a situação piorasse. Este incidente foi um susto, tanto para o elenco quanto para a equipe, e depois de se certificar de que Fox estava bem, a cena foi ajustada para que o ator não estivesse em risco novamente. Apesar do incidente, a tomada original foi mantida no filme, o que adiciona um nível de realismo involuntário à cena. O que torna este momento tão impactante é que, à primeira vista, parece uma atuação magistral de Fox, que aparentemente luta para respirar e se manter de pé. No entanto, o que o público não sabia era que estavam vendo um ator realmente em perigo. O compromisso de Fox com seu papel e sua capacidade de continuar atuando sob circunstâncias tão extremas é um testemunho de seu profissionalismo. Embora De Volta para o Futuro 3 seja lembrado por seu tom divertido e suas aventuras, esta cena é um lembrete de que até mesmo filmes familiares podem ter riscos reais. Este momento não só adiciona um toque de intensidade ao desfecho da trilogia, mas também destaca os perigos que os atores enfrentam no set, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Número 9. A emoção crua de Will Smith em A Procura da Felicidade. Poucos filmes conseguiram comover tanto o público quanto A Procura da Felicidade, estrelado por Will Smith. Baseado na história real de Chris Gardner, o filme conta a luta de um homem para sair da pobreza extrema e proporcionar uma vida melhor para seu filho. Embora a atuação de Smith seja extraordinária em todo o filme, há um momento em particular que toca fibras muito profundas, porque a emoção que vemos na tela é completamente real. Na cena final, quando o personagem de Smith, Gardner, finalmente consegue o emprego dos seus sonhos. Depois de ter passado por todo tipo de dificuldades, o ator está visivelmente emocionado. As lágrimas que caem de seus olhos não são fingidas nem fazem parte de uma atuação calculada. O que o público vê é uma reação genuína, de alívio e alegria que Smith, como pai na vida real, sentiu ao interpretar um homem que consegue superar obstáculos inimagináveis. Este momento é um exemplo perfeito de como as experiências pessoais de um ator podem infundir autenticidade a uma cena. Para Will Smith, interpretar um pai lutador não era apenas mais um trabalho. Era uma oportunidade para se conectar com sua própria vida e seus sentimentos mais profundos. A autenticidade de suas lágrimas e a intensidade de seu alívio são transmitidas diretamente ao espectador, tornando a cena ainda mais comovente.
Os críticos elogiaram amplamente a atuação de Smith, destacando este momento como um dos mais poderosos de sua carreira. A Procura da Felicidade não só conta a história de superação de um homem, mas também reflete o poder do espírito humano para resistir, persistir e finalmente triunfar. E tudo isso se encapsula naquela cena final, onde a emoção é tão palpável que é impossível não se sentir afetado. O público não apenas vê um personagem alcançando seu objetivo, mas também um ator, deixando que suas emoções pessoais fluam livremente, criando um momento cinematográfico, genuíno e memorável. Esta é uma daquelas cenas que transcendem a tela e tocam o coração de qualquer pessoa que tenha enfrentado dificuldades na vida, lembrando-nos de que, no final, sempre há uma luz no fim do túnel. Número 10. O autêntico terror de Susan Backlini em Tubarão. Este é um filme que revolucionou o cinema de terror e suspense, e seu impacto ainda é sentido hoje. A cena inicial, na qual Chris Watkins, interpretada por Susan Backlini, é atacada pelo tubarão enquanto nada no oceano, é uma das mais aterrorizantes e emblemáticas do cinema. O que muitos não sabem é que grande parte do terror que se vê na tela é genuíno. Backlini não estava atuando, ela estava realmente assustada. Steve Spielberg, conhecido por sua capacidade de criar tensão em seus filmes, queria que a reação horrorizada de Backlini fosse a mais realista possível. Para conseguir isso, a equipe de efeitos especiais colocou arneses e cabos debaixo d'água para mover a atriz de um lado para o outro, simulando o ataque do tubarão. No entanto, não disseram a Backlini quando exatamente ela começaria a ser arrastada nem com quanta força, o que a pegou completamente de surpresa. Quando a vemos sendo sacudida violentamente pela água, gritando e lutando por sua vida, essas expressões de pânico não são totalmente uma atuação. A equipe estava controlando seus movimentos com tanta força que Backlini realmente estava assustada, e essa sensação de vulnerabilidade se reflete em cada quadro da cena. E Spielberg conseguiu o que procurava, uma reação crua e visceral que marcou o tom do filme desde o primeiro momento. A incerteza de Backlini sobre quando viria o próximo ataque aumentou a tensão, e o medo genuíno que ela experimentou foi transmitido ao público, de uma maneira que poucos efeitos especiais poderiam alcançar. Esta cena é um exemplo perfeito de como os diretores às vezes brincam com o elemento surpresa para extrair o melhor de seus atores, embora, neste caso, esse melhor foi um terror autêntico. O resultado final foi uma das cenas mais icônicas na história do cinema de terror, que deixou os espectadores temendo a água aberta por décadas. Tubarão continua sendo uma obra-prima do suspense, e grande parte desse sucesso se deve ao realismo que Spielberg conseguiu ao capturar o verdadeiro medo de Susan Backlini. Número 11. A depilação real de Steve Carell. O Virgem de 40 Anos é uma das comédias mais queridas e lembradas dos últimos anos, em grande parte graças à atuação hilária de Steve Carell. No entanto, um dos momentos mais icônicos do filme não foi produto de efeitos especiais nem maquiagem. A cena em que seu personagem, Tandy, se submete a uma dolorosa depilação de peito é completamente real. Carell, comprometido com a autenticidade, decidiu que não queria fingir a dor, queria senti-la. Durante a famosa cena em que Andy vai a um salão para se livrar dos pelos corporais, Steve Carell realmente foi depilado por uma profissional. Cada grito, cada palavra que saiu da sua boca, é uma reação genuína à dor que estava experimentando. Até mesmo a frase improvisada Kelly Clarkson foi fruto da dor real que Carell sentia naquele momento e não uma linha previamente escrita no roteiro. O que torna essa cena tão memorável é a combinação perfeita entre a dor física real e o humor que surge dela. A equipe de filmagem, incluindo o diretor Judd Apatow, estava preparada para gravar as reações autênticas de Carell. Eles sabiam que a dor seria genuína, mas o que não podiam prever era o quão hilário seria. Que seria a mistura entre gritos de desespero e as risadas do resto do elenco, que também reagiam de forma genuína ao sofrimento de Carell.
Embora Carell tivesse se preparado mentalmente para a dor, a intensidade da depilação foi muito mais do que ele esperava. Suas reações naturais não só adicionaram autenticidade à cena, mas também a transformaram em um dos momentos mais divertidos e comentados do filme. Esse compromisso de Steve Carell com a autenticidade é um testemunho de sua dedicação como ator. Embora tenha sido doloroso, o resultado foi uma das cenas mais icônicas na história da comédia, demonstrando que às vezes o melhor humor surge de situações completamente reais. O Virgem de 40 anos não seria o mesmo sem esse momento de comédia dolorosa, que continua ressoando entre os fãs do filme anos depois. Número 12. O arremesso impossível de Sigourney Weaver em Alien. Ressurreição. Quando se trata da franquia Alien, espera-se terror, suspense e criaturas extraterrestres. Mas Alien. Ressurreição também nos presenteou com um momento que poucos fãs esquecerão. O impressionante arremesso de basquete de Sigourney Weaver. No filme, a personagem de Ripley, interpretada por Weaver, faz um arremesso de costas da linha de 3 pontos e a bola entra limpidamente na cesta. O que torna esse momento impressionante é que não houve truques nem efeitos especiais. Weaver realmente fez aquele arremesso. A cena, que foi escrita com a intenção de ser realizada com um efeito especial, acabou se tornando um desafio pessoal para Sigourney Weaver. Em vez de confiar na magia do cinema para fazer o arremesso parecer real, Weaver decidiu treinar e praticar até que pudesse fazê-lo por conta própria. Após múltiplas tentativas fracassadas, ela finalmente conseguiu o arremesso perfeito, e a reação do elenco na cena é completamente genuína. Nenhum dos atores esperava que a bola entrasse, o que fez com que suas expressões de surpresa fossem reais e autênticas. O diretor Jean-Pierre Jeunet estava disposto a cortar a cena logo antes de a bola entrar para adicionar o efeito especial, mas Weaver insistiu em fazer de verdade. Sua perseverança e dedicação deram frutos quando finalmente conseguiu. A equipe comemorou, e o momento foi capturado na tomada final. O que torna essa cena tão memorável não é apenas o arremesso impressionante, mas o fato de que reflete o compromisso de Weaver com seu personagem. Ripley é uma mulher forte e capaz. E esse arremesso de basquete foi mais uma demonstração dessa força. Além disso, a reação natural do elenco, diante do sucesso do arremesso, adiciona uma camada de autenticidade que teria sido difícil de replicar com efeitos visuais. Este momento se tornou uma lenda dentro da franquia Alien, e é um lembrete de que, às vezes, a dedicação de um ator pode elevar uma cena a níveis surpreendentes. Sigourney Weaver demonstrou que, mesmo em um filme de ficção científica, a habilidade humana e a perseverança podem criar magia na tela sem a necessidade de efeitos especiais. Número 13. A homenagem ao falecido Corey Monteith em Glee. O falecimento de Corey Monteith em 2013 foi um momento devastador para os fãs de Glee e para todo o elenco da série. Monteith, que interpretava Finn Woodson, era uma das figuras mais queridas, tanto dentro quanto fora da tela. A perda de Monteith foi profundamente sentida por todos, e a equipe de Glee decidiu prestar-lhe uma homenagem com um episódio carregado de emoções genuínas. O episódio, intitulado The Quarterback, não foi apenas um tributo ao personagem Finn Woodson, mas também uma despedida muito pessoal para Corey Monteith. A emoção nas atuações de Lea Michele, que interpretava a namorada de Finn, e de todo o elenco, não era simulada. As lágrimas que o público viu na tela eram reais, e a dor que eles expressaram foi além da apresentação. Michele, que também era parceira de Monteith na vida real, ofereceu uma interpretação comovente que refletia seu próprio luto. O episódio foi um espaço catártico tanto para o elenco quanto para os fãs, que haviam acompanhado a vida de Monteith e seu personagem durante anos. Cada cena do episódio estava impregnada de autenticidade e respeito, o que o tornou um dos momentos mais poderosos da série. O elenco não estava apenas interpretando uma cena, eles estavam compartilhando sua dor com o mundo. O que fez com que o episódio ressoasse profundamente entre os espectadores.
A música Make You Feel My Love, interpretada por Lea Michele, foi especialmente emotiva, já que cada palavra parecia sair diretamente de seu coração. A homenagem a Montaigne transcendeu a tela, e muitos fãs sentiram que o episódio também lhes permitiu se despedir do ator. Este tributo não foi apenas um episódio de televisão. Foi uma demonstração de como a arte pode ser uma ferramenta para curar e expressar emoções profundamente pessoais. O episódio de Glee, em homenagem a Corey Montaigne, continua sendo um dos momentos mais comoventes e autênticos na história da televisão. Um lembrete do impacto que os atores podem ter tanto em seus colegas quanto em seus fãs. Número 14. A acrobacia do helicóptero em Terminator 2. O julgamento final. No mundo dos efeitos especiais e das acrobacias cinematográficas, poucos filmes conseguiram combinar ambos os elementos de maneira tão eficaz quanto Terminator 2. O julgamento final. Dirigido por James Cameron, o filme está repleto de sequências impressionantes que ainda hoje deixam os espectadores maravilhados. No entanto, há uma cena em particular que se destaca pelo seu realismo extremo. A perseguição do helicóptero sob um viaduto da rodovia. O que torna essa cena tão memorável é que não foram utilizados efeitos especiais digitais para voar o helicóptero por baixo do viaduto. Em vez disso, o veterano piloto de acrobacia Charles A. Tamburro executou a manobra de verdade. O helicóptero voou a poucos metros do chão e passou por baixo da ponte, um ato que exigia uma precisão incrível. James Cameron, conhecido por sua abordagem de tudo ou nada, não aceitava concessões. E decidiu que a acrobacia deveria ser real para adicionar uma maior sensação de perigo e realismo. A equipe de filmagem estava à beira do pânico durante a execução desta acrobacia, já que qualquer pequeno erro poderia ter resultado em um desastre. Tamburro teve que pilotar o helicóptero com uma precisão milimétrica, ajustando a altitude e a velocidade para garantir que as pás não tocassem a ponte nem o chão. A cena foi filmada em uma única tomada de vários ângulos, já que o risco era alto demais para repeti-la. O impressionante dessa acrobacia é que foi realizada 2 vezes para capturar todos os ângulos necessários. Isso só acrescenta mais mérito ao piloto e à equipe de filmagem, que conseguiram capturar uma das perseguições de helicóptero mais intensas da história do cinema. Cameron, conhecido por sua atenção aos detalhes, ficou satisfeito com o resultado final. E a cena se tornou um referencial para as acrobacias reais no cinema de ação. O resultado foi uma sequência de ação que continua sendo impactante. Décadas após seu lançamento, um testemunho do valor e da habilidade da equipe que a tornou possível. O Exterminador do Futuro 2 marcou um antes e um depois no cinema de ficção científica e ação, e essa acrobacia é um dos exemplos mais claros do compromisso com o realismo que caracterizou o filme. Número 15. A famosa cena da roda de reconhecimento. Os Suspeitos. É lembrada por sua trama intrincada e seu lendário final surpreendente, mas um dos momentos mais icônicos do filme nasceu de um acidente feliz durante as filmagens. A famosa cena da roda de reconhecimento, na qual os 5 protagonistas estão alinhados e devem recitar uma frase, foi inicialmente concebida como um momento sério. No entanto, o que acabou na tela foi muito diferente. Durante as filmagens, o elenco, composto por atores como Benício Del Toro e Kevin Pollak, não conseguia parar de rir. Cada vez que algum deles tentava dizer sua fala, algo acontecia que provocava gargalhadas. Seja um erro na pronúncia ou uma expressão engraçada, o ambiente se tornou tão cômico que o diretor, Bryan Singer, não conseguiu controlar o elenco. Pollak, em entrevistas posteriores, lembrou que a incapacidade do elenco de manter a seriedade durante a cena frustrava enormemente Singer. O roteiro exigia que os personagens fossem sérios, mas o que o público vê na versão final são os atores tentando conter o riso, o que adiciona um toque inesperado de comédia a uma cena originalmente tensa. O que torna essa cena tão memorável é sua espontaneidade. Singer,
Ao perceber que as risadas eram irreprimíveis, decidiu aproveitar o momento e manter as tomadas engraçadas na versão final do filme. Em vez de refazer a cena e buscar a seriedade, o diretor optou pela autenticidade das risadas, o que adicionou uma camada de humanidade e humor que ressoou com o público. A cena se tornou um dos momentos mais lembrados do filme e é um testemunho do poder da improvisação no cinema. Às vezes, os momentos mais icônicos não são aqueles que são planejados meticulosamente, mas sim os que surgem da interação genuína entre os atores. Neste caso, o que começou como um acidente acabou se tornando uma das cenas mais queridas na história do cinema moderno.